Mas, padre, o que é o anticristo? O anticristo é uma pessoa, né? O anticristo é um sistema político? O anticristo é um sistema econômico? O que é o anticristo? O catecismo da Igreja Católica, isso eu faço questão de frisar aqui, porque alguém pode estar pensando que eu estou repetindo coisa que Nostradamus falou, né? Que eu estou inventando coisa. O que eu estou falando aqui é a doutrina da igreja. Está no catecismo da Igreja Católica. Ah, mas por que os padres não falam sobre isso? Gente, eu sou padre e estou falando. E se nós padres não estamos falando como devíamos sobre isso, talvez a gente deveria falar mais nesse assunto. Porque muitas vezes os nossos irmãos evangélicos falam sobre a vinda de Jesus de uma forma muito mais empolgante do que nós. E talvez a gente precise repensar a forma como nós estamos falando sobre isso. E aí o catecismo diz, lá no número 675, a respeito desse sistema anticrístico, e aqui eu já quero responder. O anticristo, sim, é um sistema, mas todo sistema é liderado por uma pessoa, né? Por isso que a Bíblia fala sobre o homem da iniquidade, o falso Cristo. Mas o mais importante é a gente entender o que é o sistema do anticristo, para que uma vez que esse sistema seja apresentado a nós, a gente consiga desmascarar, identificar, seja quem for. O catecismo diz assim, número 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, agora vem o importante, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, às custas da apostasia da verdade. Eu já vou explicar. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um falso messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Então, vamos entender isso. O sistema do anticristo é uma impostura religiosa, ou seja, uma nova religião que vai ser imposta, ou seja, uma espécie de ditadura religiosa em que o homem, ao invés de adorar Jesus Cristo, adora a si mesmo. Olha, existe uma nova religião que faz isso. Sabe que religião é essa? A nova era. A nova era que é todo esse caldo religioso que pretende unificar todas as religiões numa só, né? Então coloca lá os cristãos, os judeus, os muçulmanos, os hindus, e aí pensa assim, o que todos eles têm em comum? Bom, eles falam de paz, eles falam de justiça, eles falam de amor. Até aí tudo muito bonito, mas o problema é o seguinte: se não houver uma prática concreta dessas virtudes, isso são palavras vazias que servem para qualquer coisa. Porque a paz pode ser um governo mundial mandando em todo mundo. Ah, é a paz. A justiça pode ser um totalitarismo de Estado, em que o governo diga que aquilo é a justiça. O amor, o amor pode ser
ser a favor do aborto por supostamente amar a vida das mulheres, e a vida das crianças, esquece. Então, gente, entenda uma coisa. Se nós tiramos o conteúdo objetivo da fé e dos valores, todos esses valores comuns entre as religiões se tornam somente palavras vazias. E é isso que a nova era faz. E aí, uma vez que nós tiramos o conteúdo religioso objetivo, aí se coloca qualquer coisa no lugar. E aí se traz de volta crenças pagãs, como por exemplo, a reencarnação, a adivinhação, a crença em energias, que não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos como energias, a crença em uma espécie de adoração a divindades que vão aparecendo aí, como extraterrestre, gnomo, e aí coloca o que quiser no lugar. E aí, no fundo, se cai num panteísmo em que tudo é Deus. Daqui a pouco tem pessoa adorando árvore, adorando água, adorando terra, adorando a si mesmo, como se todos fôssemos parte de um mesmo todo, né? É isso que a nova era faz, e que no fundo, não adora a um Deus pessoal, que se fez carne e que tem o nome de Jesus. E aí essa falsa religião, esse falso governo mundial, oferece aos homens, como diz no catecismo, uma solução aparente para os seus problemas. Aí vem com solução econômica, aí vem apresentar uma solução, uma nova distribuição, né, da matéria-prima, dos meios alimentícios, e o ser humano, desesperado, querendo uma solução mágica, acaba se entregando a esse governo mundial e a essa falsa religião mundial, que será liderada por aquilo que a Bíblia chama de anticristo. Uma vez que isso acontece, e que a gente identifica esse sistema por aquilo que o catecismo nos apresenta, aí sim, nós podemos dizer, agora vai. Agora Jesus está vindo aí. Mas gente, vocês entendem que isso é algo que está se revelando aos poucos. E está se revelando cada vez mais. E aí qual que vai ser o caminho da igreja em tudo isso? O catecismo continua. Está no número 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Ou seja, a igreja que vai ser ressuscitada pelo poder de Deus no final de todos esses acontecimentos. Pois bem, para a igreja chegar na ressurreição, a igreja vai passar pelo Calvário. Por isso que esse tempo, a Bíblia chama de grande tribulação, é um tempo que vai ser de muito sofrimento para a igreja. Mas veja, é ter uma visão positiva a respeito de tudo isso, porque Jesus diz no Evangelho, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Gente, eu não estou dando aqui má notícia nenhuma. Eu estou dizendo que nós vemos no mundo de hoje cada vez mais sinais de que essa vitória final de Deus está chegando. Você está entendendo? Enquanto essa vitória não chega, permanecermos firmes, firmes na fé, firme na verdade, firme na caridade, que como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E como Nossa Senhora sempre diz nas suas aparições, permanecei firmes ao verdadeiro magistério da igreja. Ou seja, é a nossa fé de 2000 anos.
É aquilo que os apóstolos acreditaram, aquilo que os santos acreditaram, aquilo que nossos avós aprenderam na catequese. Isso ninguém pode mudar. É a fé da igreja, a fé de 2000 anos, e é permanecendo nessa fé que nós chegaremos à vitória final sobre o sistema do anticristo, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.